Pode o quê? Essa é a segunda parte com o Dr. Tiago Coutinho, cardiologista, trazendo mais informações para vocês. Ai, que sufoco da vida, sufoco louco, tô cansado de tanta leva-me promazina. Você estava falando com relação a pacientes que vão ao cardiologista, né? E geralmente acontece muito, né, desse cardiologista passar benzodiazepínico, outros, né? E acaba desenvolvendo até mesmo uma dependência química, né? E tenho no meu consultório, né, uma paciente que ela foi para tratar uma questão cardiológica, né, e acabou, não que ela tenha desenvolvido, ali já tinha predisposição, né, e aí com essa predisposição, né, para droga, né, no caso o álcool, ela começou a misturar álcool com benzodiazepínico, né, e até que depois foi para psiquiatra indicou o atendimento comigo, e aí a gente veio fazendo um trabalho, né, até foi fazer uma avaliação, né, neuropsicológica, e foi detectado, né, algumas coisinhas ali, né, que bom que ela chegou ao tratamento, está se mantendo, né, sóbria, mas poderia ter desenvolvido uma coisa pior ali por conta do uso do benzodiazepínico, né? E ainda mais a associação de benzodiazepínico com álcool. Sim, né? E aí tem uma outra questão também que você falou do uso de substâncias, a associação entre elas, né? O álcool e a cocaína, por exemplo, potencializa muito mais os efeitos nocivos no coração do que a cocaína sozinha. E às vezes o paciente está lá na balada, vai sair e aí tá bebendo, usa cocaína para dar um pump e já usou uma tadalafila, um sildenafil também porque vai broxar de tanto álcool e aí que infarta. Exatamente. Aí, assim, a tadalafila e a sildenafila são medicações muito seguras do ponto de vista cardiovascular. Sim. Tem até algum efeito protetor do ponto de vista coronariano. E aí os pacientes... Você falar isso, porque as pessoas não acham. Não acham. Isso é um trabalho de desconstrução no consultório, que aí eu falo, calma, assim, é o cardiologista prescrevendo para você. A gente já fez uma avaliação cardiológica, já fez uma avaliação de isquemia do coração para ver se tinha entupimentos críticos no coração. Você está bem. É diferente de uma pessoa que usa o Viagra, o sildenafila, não usar o nome comercial. Usa o sildenafila, mas se entupiu de álcool, cocaína, privação de sono, aí realmente vai infartar. O que eu fico pensando assim, né, e triste, né, porque jovens, né, garotos, né, usando esse medicamento, né, para acho que numa questão mesmo de talvez ter mais desempenho, né, sexual, sem ter necessidade de estar usando, né, e aí acaba prejudicando uma outra área, né, e aí... Enfim. Porque aí entra a dependência, né? Eu nunca me esqueço, tem alguns anos antes da pandemia, eu fui participar de um evento na PUC, em que um psicólogo, ele atendia ali, eu não sei se ele atende mais, no posto de saúde ali da Gávea, né, da PUC. E aí ele falou que ele atendia, o que ele estava atendendo de jovens adultos, né, entre pessoas, estudantes, já viciados, eu não sei se é a melhor palavra, mas assim, no uso, né, da tadalafila ou da substância, né? É mais uma dependência psicológica. Não, mesmo. totalmente psicológica. Não por conta, por isso que ele estava atendendo. Ou seja, a questão da performance numa noite, você não pode deixar de ter a performance. Mas, ou seja, ele já criava uma situação que ele nem sabia se ia acontecer. Né? Ou seja, o quanto a mente ela te direciona, e esse receio da não performance ou de não ter condições, porque tá na balada, tá ali. E uma coisa, vou fazer isso para compensar a privação de sono, compensar a falta de vínculo afetivo, compensar o uso de álcool, compensar o anabolizante que tá usando e bloqueia o eixo. Então se a gente for ver o quanto que a psique, né, ou seja, o quanto a nossa mente, ela direciona para caminhos que, óbvio, e são nossas escolhas, né? Quer dizer, a escolha eu posso controlar,
Óbvio que eu posso. Né? Agora, o que eu penso, os meus receios, eles precisam ser trabalhados. E aí, o quanto as nossas escolhas afetam exatamente o quê? O físico e o psicológico. E aí é importante falar também que alguns grupos sociais estão mais expostos a isso. A gente vê uma incidência maior de depressão e uso de substâncias psicoativas na população LGBT, por exemplo. Então, existe essa cobrança maior de performance. Existe um estresse de minoria por conta de preconceito, discriminação, como a pessoa vai ser percebida no seu meio. Então acaba que pacientes transexuais, pacientes gays e tudo mais têm um risco aumentado de eventos cardiovasculares também. Não só por conta do estresse de minoria em si, mas por conta dos comportamentos de risco. Sim, dos comportamentos de risco. E aí você me fez pensar também uma coisa, Thiago. Acho que tem a questão social, né, assim, do ambiente, mas também tem essa coisa e aí vem a questão psicológica, do não ser aceito, de como é que é visto, né, pela sociedade, de não conseguir ter relações saudáveis, né, não só afetivas sexuais, mas afetivas, né, da questão profissional, né, de também não ser aceito nesse ambiente profissional, e vou um pouco para atrás, pela própria família. Sim. Né? Então a gente está falando tudo da questão relacional, o quanto ela afeta, né, nas escolhas e justamente na saúde. Né? Nas escolhas que levam a danos na saúde, né? Saúde na integralidade. E aí, a partir da teoria queer, né, da crononormatividade e tudo mais, o quanto que esse estresse crônico ao longo da vida vai alterar marcador inflamatório, vai alterar coagulabilidade do sangue, vai levar a aterosclerose e a comportamento de risco. Sim. Nossa, se a gente parar para pensar, tanta coisa para falar, né? Falou tanta muita coisa para falar. E aí não é só a comunidade LGBT, mas a gente vê isso também em minorias religiosas também. Sim. Então você vê muito isso em comunidades que são perseguidas, por exemplo, na Europa, a questão da comunidade islâmica, comunidade judaica em algumas regiões, aqui no Brasil inclusive. Então o estresse de minoria não é algo restrito à comunidade LGBT. Sim, na identidade de gênero, nem a orientação afetiva sexual. A gente está falando aí também de uma questão cultural, religiosa, né? Com certeza, eu tava falando, foi quando? Acho que foi ontem, sobre o quanto a questão religiosa numa instituição não privada tem, né, que eu não vou citar, até por uma questão, né, de sigilo, você tem padres e tem pastores, mas só dessas duas religiões. Por quê? Porque as outras são muito poucas pessoas dessa instituição que teriam aderência, ou seja, porque é uma porcentagem menor. Mas você está restringindo, ou seja, essas duas pessoas e não dando representatividade. Exatamente. Então, enquanto isso pode afetar a pessoa não ter, né, se sentir, eu acho que é muito forte, mas assim, se sentir pertencente. Né? Se você tem um padre, um pastor, você não tem um pai de santo, né, ou uma outra religião que não me veio agora à cabeça, mas você não tem. Tudo bem, a gente está falando de um pedacinho, mas é só esse pedacinho que pode afetar totalmente, psicologicamente e fisicamente, né, a pessoa. Me fez pensar nisso. Então, Thiago, de que forma a ansiedade, a depressão e o luto interferem na adesão ao tratamento cardiológico? Muito, muito, muito. Assim, vou tirar eu como exemplo. Às vezes eu tô tão ansioso que eu não consigo malhar, que se eu me insisto e vou à academia eu não consigo performar da mesma forma como quando eu estou calmo. Então a ansiedade vai interferir muito na sua qualidade de vida, no seu desempenho ali no dia a dia, na sua adesão à atividade física, sua adesão ao medicamento e uso abusivo de substâncias, né? Os sintomas depressivos da mesma forma, você deixa de ir na academia, você deixa de estar com as pessoas, isolamento, e é isso. Agora, a gente tem que pensar que algumas condições, elas são não só mais prevalentes, mas marcadoras de maior gravidade e pior prognóstico.
Então a gente sabe que após um infarto agudo do miocárdio, após uma cirurgia cardíaca, a incidência de depressão ela pode chegar a 20%. E os pacientes infartados que desenvolvem depressão, eles têm maior risco de morte. Caramba. Então, a depressão ela vai afetar diretamente não só o meio que o paciente está, né, o seu convívio com os demais, mas também a sua própria sobrevida. Quando ele superou ali um quadro de infarto, foi tratado. Isso às vezes é muito comum. Eu tenho alguns pacientes que têm insuficiência cardíaca ou já tiveram arritmia maligna, tiveram morte súbita abortada, e aí eles precisam, por exemplo, de um marca-passo, que é um cardiodesfibrilador implantável. Esse cardiodesfibrilador, ele serve para quê? No momento que o paciente tem uma arritmia maligna, que é ameaçadora à vida, ele dá um choque no coração. E aí reverte a arritmia e o paciente sobrevive. Ele morreria sem o dispositivo. E aí eu tenho alguns pacientes que vivem em constante preocupação, aflito, ansiedade por conta do dispositivo. Qualquer apitozinho que o dispositivo dá, isso gera uma resposta, é algo extremamente ansiogênico. Eu tenho uma paciente que tem síndrome do pânico, porque eu a atendi numa condição de morte súbita abortada, e aí ela ficou muito grave, precisou ser entubada, precisou fazer um estudo eletrofisiológico de urgência, e aí tratamos ataque cardioventricular, que é uma arritmia grave, e implantou o CDI. E já algumas 2 vezes ela teve disparo do CDI, teve choque porque voltou a apresentar arritmia. Uma, se eu não me engano, no contexto de infecção respiratória, que aí o potássio e o magnésio do sangue ficaram desequilibrados. Sim. E aí ela mora distante do hospital, ela teve mais de 10 choques do dispositivo até chegar ao hospital. E aí o marido me ligando desesperado, o que fazer, vai para o hospital e aí recebe o tratamento. Depois disso, um transtorno de estresse pós-traumático. Então, pacientes que fizeram cirurgia cardíaca e todo o tempo, qualquer dor no peito, qualquer coisa, será que eu vou reviver tudo que eu passei? Será que eu vou ter que operar de novo? Fica sempre com vida, Fica sempre revivendo ali aquilo. Então, essas condições, elas são indissociáveis. Não tem como eu dizer, o transtorno de ansiedade é isso, e o transtorno, a doença cardiovascular é isso. As duas condições em diversos espectros, elas interagem entre si. A Anny estava falando da filha, né? Eu vou falar da minha esposa, né? Não sei se ela já estava com você. Mas aí o médico, na época, não sei se foi você, mas o médico na época falou, ela usava o relógio, o marcador, né? Corria, essa coisa toda. Uhum. E aí pediu para que ela tirasse, Sim. né? Para não ficar toda hora observando ali os batimentos cardíacos. Monitorando, né? Monitorando, porque isso trazia uma ansiedade. Ela parou de usar Isso acontece muito. Tem alguns pacientes que acabam desenvolvendo traços neuróticos por conta de pressão, porque num dia que passou mal, se não tivesse medido a pressão e tivesse ido para o hospital, poderia não estar aqui. E aí passa a ser assim, medir a pressão 6 vezes ao dia por um ano. Isso não traz qualidade de vida, isso não é capaz de reduzir risco de infarto e AVC. Né? E aí entra na obsessão, na neurose. Então, fala, não, você não vai mais medir a pressão. Mas e se você passa mal, você vai para o hospital? Não vai medir a pressão. Sim, porque senão você vira, sempre tá atrás, procurando o problema. Sim. E não vivendo hoje, Sim. né? E não vivenciando o teu dia a dia, né? E a maior parte das queixas, elas acabam sendo, mesmo nos pacientes cardiopatas, acaba não encontrando respaldo ali, um fundo realmente orgânico. Acaba que a gente faz os exames, aí faz Holter, teste de esforço, cintilografia, ressonância, para provar para o paciente que ele está bem. Sim.
e que ele precisa de psicoterapia, ele precisa de atividade física, ele precisa de meditação. E aí mudar o quê? Um comportamento. Sim. Comportamento. Que é possível, mas que depende da pessoa. Uhum. Né? Eu sempre digo, a gente não pode pegar na mãozinha e falar, eu adoraria que funcionasse, mas não funciona. E aí me veio aqui, tem uma pergunta que eu não sei se óbvio, eu sei que você é bastante estudioso, mas o que você nota dentro da literatura científica sobre, você já falou muito isso, mas eu acho que é importante trazer isso cientificamente, mostra sobre os benefícios da psicoterapia para pacientes cardiológicos. A psicoterapia, é porque assim, quando a gente fala de literatura científica, a gente fala muito sobre Estados Unidos, né? E aí existe isso você pode dizer melhor do que eu, que existe um viés ali nos Estados Unidos para a terapia cognitiva comportamental. Sim, sem dúvida, né? Totalmente. E em relação à doença cardiovascular e depressão, por exemplo, tem um estudo grande que eu esqueci o nome dele agora, mas que a psicoterapia e aí a terapia cognitivo-comportamental, ela foi capaz de reduzir de forma modesta sintomas depressivos, mas não teve impacto em desfecho cardiovascular. Sim. Porque isso é muito difícil de avaliar também, né? Qual o impacto da psicoterapia no risco, e aí os estudos vão avaliar em 3 anos, em 5 anos, no risco de infarto, AVC e morte. Aí é muito difícil de fazer. Concordo. Qualquer mudança, qualquer estratégia comportamental, meditação, psicoterapia, é muito difícil a gente demonstrar isso por meio de ensaio clínico. O que a gente sabe é que o gerenciamento de estresse, que o manejo de raiva, saber gerenciar acessos de raiva e aí por meio de psicoterapia, enfim, pode ajudar na melhora da qualidade de vida, melhora de adesão, redução talvez de hospitalização, mas a gente não tem dados, pelo menos eu não tive acesso a dados, de impacto sobre desfecho cardiovascular. Desfecho duro. Eu concordo com você. Quando a gente viu essa pergunta, eu acho que é muito mais para trazer a questão da possibilidade de manejar, né, através de várias ações, seja da psicoterapia, da meditação, do próprio exercício físico, de você poder utilizar como ferramentas eficazes, né, no caso, se a gente está falando cardiovascular, questão das emoções, dos sentimentos, do estresse, né, da questão, né, até os nossos bonequinhos você botou aqui, exatamente de você olhar para si. A psicoterapia é esse o caminho, né? Eu concordo de não ser conclusivo, porque aí você teria que ter um tempo muito grande e a gente também está falando da subjetividade de cada paciente. Né? E aí a gente tem que considerar a dimensão de efeito, adesão ao tratamento, como que a psicoterapia vai ser implementada, né? Porque às vezes é muito heterogêneo, né? Um psicólogo interage de uma forma, tem uma linha de tratamento de uma forma, o outro tem outra, então como que a gente organiza isso no ensaio clínico? Né? Quando eu fiz a pós-graduação em Dubai, de pesquisa clínica, o meu projeto de pesquisa foi implementação de uma estratégia de meditação de atenção plena em paciente pós-infarto agudo do miocárdio. E aí a gente foi sabatinado, montou todo o projeto de pesquisa do ensaio clínico e foi sabatinado pelos professores, né? E é isso, assim, como é que a gente cega para poder fazer um ensaio clínico legal? Como é que a gente monitora a adesão? Como é que a gente... qual a dimensão de efeito dessa intervenção em desfecho duro? É muito difícil. Muito difícil. E aí, às vezes, você precisa de um N gigantesco. Como é que você gerencia esse N gigantesco no ensaio clínico de mudança comportamental? Sim. E a gente sabe que todas as intervenções de mudança de estilo de vida de forma geral, elas têm uma boa adesão até 1 ano. Depois a adesão cai. E isso é para tudo. Qualquer intervenção de mudança de estilo de vida, a adesão, ela é ok, não é nem perfeita. Mas ela é ok, ela é favorável. Ela é favorável até 1 ano. Sim. E depois de 1 ano. E aí a gente está falando de um evento como infarto. Não vai acontecer em 1 ano.
pode acontecer em 10 anos. Sim. Como é que eu garanto adesão a essa estratégia por mais de um ano, por 5 anos, para eu ter algum efeito ali, né? E aí a gente está falando de mudança de hábito, né? De vida, sim. de estilo de vida, como você falou. Mas, assim, na minha prática clínica e dos meus colegas também, sem dúvida, os pacientes que que fazem psicoterapia, que meditam e tudo mais, eles têm essa questão da autoconsciência, conseguem identificar o que é um gatilho emocional, o que é um sintoma mais psicossomático, o que é algo orgânico mesmo. É muito difícil o paciente que está solto, está perdido. E aí, eu tô com muito desconforto. E aí não é só doença psicossomática, não é só ansiedade, não é só palpitação porque ficou ansioso e aí acelerou o coração. Às vezes é uma condição mesmo, é fibromialgia, é depressão. Então precisa não só da avaliação do psicólogo, do cardiologista, mas do psiquiatra, às vezes do reumatologista. Também. Aí quando você estava falando, eu falei, própria pessoa, né, a pessoa dependente químico, Sim. Né, ele também está nesse quadro de estar mais suscetível à ansiedade, depressão e a ter esses sintomas físicos e não necessariamente como uma doença cardiovascular, mas podendo também ter, né? Pelo uso da... Você vê como vai e volta, né? Esse olhar intenso para si, que nem sempre é agradável, e não é mesmo, né? Que é favorável para essa mudança de estilo de vida, para essa mudança de sintomas, né? Da própria mudança de sintomas. Eu nunca me esqueço, né? Vou me abrir aqui. Eu tive uma vez uma crise de ansiedade. Eu não era ainda psicóloga, faz muitos anos. E eu me lembro perfeitamente que o meu médico clínico geral, ele nem era cardiologista, ele falou para mim assim, Anne, o que você está tendo é uma crise de ansiedade. Porque eu tinha mudado de trabalho e tal, ele sabia o meu panorama, ele falou que você vai para casa, tomar banho, ver um filme. E como que você fala isso? Relaxa. Ele deu legitimidade para mim, né? E foi muito interessante que a partir daí eu fiquei muito mais atenta com os meus pacientes, clientes, em relação à crise de ansiedade. Eu estudei, fui buscar e assim, é perceptível, lógico, eu sempre falo para ir ao médico. Eu nunca descarto, né? Nunca vou dizer que é uma crise de ansiedade pura e simplesmente. Mas é interessante, porque a minha filha mais velha já teve e eu consegui tranquilamente falar, na minha mente, eu sei que é uma crise de ansiedade. Então, fomos ao hospital, óbvio, porque eu não vou descartar, mas ela precisava dessa legitimidade. E eu tive com o meu médico, entende? Sim. Depois eu fiz os exames, óbvio, tal, mas ele sabia, porque ele me conhecia. Então, quando a gente tem essa aderência com o profissional, com o médico, né, com o psicólogo, você sente mais segurança. Exatamente. Tiago, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está vivendo um período de grande sofrimento emocional, qual seria? Uma mensagem... Pergunta forte, né? Forte, né? Tem um pensamento que é de um mestre sufi, que é o Sher Nazim. Ele é um mestre sufi na Turquia. E aí ele fala que a gente não suporta nada que é eterno. Então, assim, mesmo que você tivesse as 1000 maravilhas, a vida mais perfeita aqui na Terra, você não suportaria viver eternamente nessas condições. E nenhum sofrimento também é eterno. Então, uma hora ou outra, de uma forma ou de outra, vai passar. É meio clichê falar isso, mas tem que procurar ajuda, tem que buscar a sua rede de apoio. Sim. A atividade física é uma ótima ferramenta para liberar endorfina e aí melhorar o seu estado geral. Às vezes a pessoa já está numa condição de sedentarismo crônico e pode ser muito difícil vislumbrar fazer atividade física, mas pequenas mudanças no estilo de vida. Você sair do zero para alguma coisa já tem um impacto enorme no risco de morte em 10 anos. Então, você absolutamente sedentário, já começou ali a fazer 15 minutos de caminhada por dia,
na rua, na chuva, isso já vai ter um alívio ali no seu sofrimento. E lógico, a gente estava falando de intervenções que podem ter impacto em desfecho cardiovascular em pacientes depressivos, por exemplo. A psicoterapia, infelizmente, falhou, terapia cognitivo-comportamental, para redução de evento nos pacientes já cardiopatas com depressão. Mas os inibidores da recaptação de serotonina foram capazes de reduzir evento cardiovascular. Então, assim, buscar tratamento medicamentoso aliado à psicoterapia, então é sertralina, escitalopram, isso quem vai definir é o psiquiatra, junto com a psicoterapia pode ser um caminho. Sim, acredito, até porque quando você falou das linhas, né, assim, falou da TCC, né, cognitivo-comportamental, existem outras linhas, mas eu acho que vai além disso, que é você se sentir pertencente na clínica, né, nesse processo terapêutico, junto com um profissional. E isso faz também com que mude o resultado da sua perspectiva, ou seja, da perspectiva do paciente, do cliente, na vida, né? Porque aqui, né, eu estou aqui no meu consultório, aqui é o setting terapêutico, ok, mas a gente tem que olhar para fora daqui. Então, a participação aqui é parte de um processo que vai estar sendo, né, vivenciado lá fora. Então, essa troca, né, ela é super, né, e aí independente de linha, de direcionamento, com certeza os Estados Unidos é muito TCC, muito focado no TCC, até porque tem as etapas, tem os exercícios, então é muito mais, talvez, fácil. Objetivo, favor, né? Desculpa meus, né, amigos e parceiros de TCC, até porque dentro da terapia sexual, eu como, né, sexóloga, terapeuta, é baseada na TCC, porque é uma terapia mais breve, mais focal, mas independente disso é isso, porque tem uma instrumentalização, talvez, né, na terapia, mas que tem a sua eficácia, óbvio, né, mas eu acredito muito mais na potência da relação, né, terapeuta, cliente, paciente. E a gente tem que avaliar qual desfecho é importante para o paciente. Então, assim, e o que a gente está avaliando, qual intervenção a gente está avaliando. Então, assim, será que eu analisar desfecho duro como infarto, AVC e morte é o melhor desfecho para a psicoterapia? Sim. Ou redução de absenteísmo no trabalho, ou melhora de percepção de qualidade de vida, maior adesão à atividade física? Será que esses outros desfechos não seriam mais adequados quando a gente estuda psicanálise e psicoterapia? Para a gente analisar justamente o resultado, né? Efetivo. Sim. Efetivo, por favor, não é para sempre, mas efetivo de você sentir essa mudança. Né? Bem, pra gente com você. Fechar, né? Tem uma pergunta assim um pouco provocativa, né? Até porque eu acho que tem tudo a ver com esse painel para fechar, que é o seguinte: quando alguém diz que morreu de tristeza, estamos diante apenas de uma figura de linguagem, ou a ciência já consegue demonstrar que as emoções intensas elas podem literalmente adoecer o coração? Com certeza. As pessoas podem morrer aos poucos. Sim. De tristeza. Eu acho que quando você vai levando muito baque na vida, isso meu psiquiatra falou, quando você vai passando por muitos baques na vida, você vai gerando atrofias ali em regiões que lidam com estresse cerebrais e você vai ficando menos resiliente, com menos capacidade de gerenciamento a novos estressores. Então é essa questão do seu córtex pré-frontal, da sua amígdala hiperativa, e aí próximos estressores que vão ocorrendo na vida, você vai adoecendo com mais facilidade. Então vai jogar mais adrenalina no coração, aí começa a surgir dislipidemia, colesterol alto, resistência insulínica, hipertensão, infarto, AVC, doença renal crônica. Então a gente realmente pode morrer de tristeza, pode morrer agudamente de tristeza. Takotsubo, aquilo que a gente falou no início, pode causar, além de dor no peito, falta de ar, arritmia ventricular, morte súbita e choque cardiogênico, uma falência aguda, colapso do coração e morreu. Então você pode morrer de tristeza, sim, mas também pode ir morrendo, adoecendo aos poucos pela tristeza. Então é importante não negar que a tristeza vai ocorrer, Exatamente. mas saber gerenciar.
A gente nem fala mais de redução de estresse, é gerenciar Não, eu concordo. o estresse. Não, e Gerenciar a tristeza. é tão interessante porque, assim, interessante mesmo é o quanto isso valoriza, né, a pessoa, o seu indivíduo, né? O quanto você olhar para sua tristeza, porque a tristeza ela vai vir, ela vai acontecer, a gente não vai chegar, eu sempre falo de virar a chavinha, ela não vai mudar. Mas o quanto você pode ter e tem potência, você independente, né? Eu, Anne, Alexandre, Thiago, temos potência para mudar isso e não morrer de tristeza. Exatamente. Seja afetivamente, né? Seja fisicamente. Fisicamente. Thiago, muito obrigada, foi ótimo. Obrigado Adoro, pelo convite. você deu uma aula. Obrigado. Obrigada mesmo, obrigada. Obrigado. Muito Valeu. bom você reservar um tempinho aí para estar junto com a gente em meio à correria. Vocês saindo de um plantão, tá, gente? Saindo de um plantão. Tá? Sim. Muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer imenso Prazer é meu. ter você aqui no Pode. Pode o quê? Tô cansado de tanta leva-me promazina. Ai, 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 que sufoco da vida. Sufoco louco, tô cansado de tanta leva-me promazina. Tiago, para quem quiser te encontrar, saber um pouco mais sobre as questões cardiológicas, como é que faz? Tem endereço? Deixa pra gente aí. Pode mandar mensagem no meu Instagram, thiagocoutinho.md, Thiago com H. E eu atendo aqui em Ipanema também, no consultório, pertinho aqui da Visconde, que é na Farm de Amoedo. Então só mandar mensagem lá, tem o contato do consultório também no Instagram, e é isso. Ah, que bacana.